Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Lucas Vilela, professor de Física, passando aqui com mais um conteúdo de Física para a gente estar estudando. Agora vamos estudar aí mudanças de estado físico, né? Dando continuidade aí no nosso conteúdo, no nosso módulo. Então, quando a gente trabalha com mudanças de estado físico, a gente tem que entender os estados da matéria. Sabemos que existe o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Então, existe aí o processo quando sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e vice-versa, né? Do sólido para o gasoso e assim sucessivamente. Então, observe que quando ele está do sólido, ele sai do sólido e vai para o líquido, né? Esse é chamado processo aí de fusão, tá? Então, fusão é quando ele sai do sólido e vai para o líquido. Quando ele sai do líquido e vai para o gasoso, ele é chamado de vaporização, tá? Então, quando ele sai do líquido e vai para o gasoso, ele é chamado de vaporização. Então, observa aí que tem um contrário também, né? Quando ele vai do líquido para o sólido, solidificação. Quando ele vai do gasoso para o líquido, nós vamos chamar ele de condensação, né? E isso aí é o processo que nós iremos chamar agora, tá bom? Então, esses são os estados da matéria que nós estamos estudando agora. E aqui tem a mudança de estado físico. Quando a gente trabalha com mudança de estado físico, temos que entender que existe o calor sensível, existe o calor latente. O calor sensível é a quantidade de energia de um objeto que deve receber ou ceder para variar a sua temperatura, tá? Então, quando trabalha com calor sensível, é a quantidade de energia de um objeto que deve receber ou ceder para variar a sua temperatura, tá bom? Então, a gente utiliza aí, quando trabalha com calor sensível, o que macete, né? Então, trabalhar aí o ΔQ, que é a variação da quantidade de calor, nós vimos aí já nas últimas aulas, né? M é a nossa massa, C é nosso calor específico e ΔT é a variação de temperatura, tá bom? Então, a gente já viu a mudança de estado físico quando trabalhou com calor sensível. Quando a gente trabalhar com calor latente é a quantidade de energia que um objeto deve receber ou ceder para provocar uma mudança de estado. Lembra lá que a gente viu as definições de calor sensível e calor latente, a diferença? A gente viu que calor sensível, mesmo com a troca ou recebimento, né? Essa é a parte de ceder ou receber temperatura, né? Receber calor, não vai mudar a forma do objeto, né? O objeto vai permanecer a mesma coisa. Isso é um calor sensível. Pele com pele, troca aí de calor e temperatura, apenas mudança aí, transferência de calor, né? Vai ter só aí a variação de temperatura, tá bom? Mas o objeto permanece o mesmo, né? Já com calor latente, provoca uma mudança de estado. Como eu falei a vocês, há uma mudança de estado, que é justamente como eu falei do gelo. Lembra que eu falei a vocês do gelo? Eu tenho o gelo e quando eu pego esse gelo, está no congelador, ele está no estado sólido. Quando eu coloco ele fora da geladeira, na pia, um exemplo, ele vai receber um certo calor de maneira que ele vai mudar seu estado. Ele vai sair de algo sólido para algo líquido. Então, isso aí é chamado de mudança de estado físico, tá? Então, quando ocorre essa mudança de estado físico, a gente trabalha aí com calor latente, tá bom? Então, calor latente é justamente essa mudança que provoca a mudança do estado físico. Então, ele é representado pela letra L, né? E medido em cal por gramas, ou seja, vai ser caloria por gramas, tá bom? Ou joule por quilo, né? Como a gente já viu aí as definições das unidades de medidas. Então, durante as mudanças de fase, a fórmula que nós iremos utilizar é Q, ΔQ, né? Que é a quantidade de calor, igual a M vezes L, tá bom? Então, M, nossa massa, C, justamente nosso calor latente, tá? Então, Q igual a ml, que ml, tá bom? Então, Q igual a ml. Showzinho, show de bola, tá fácil por enquanto, né? Então, aí só trabalhando para vocês aí a mudança do estado físico, trazendo para vocês a fórmula do calor sensível, nós já estudamos ela, né, da última aula, que é a variação de temperatura, quando envolve aí massa, calor específico e a quantidade de calor. E agora estamos vendo o calor latente, onde calor latente aí estamos trabalhando com a variação da quantidade de calor igual a massa vezes justamente esse calor latente que é representado pela letra E, certinho? Então, o que é um calor latente? Ó, equivalência. O calor latente, numa mudança de fase, tem o mesmo valor absoluto nos dois sentidos do fluxo de calor. Por exemplo, se ele trabalha aí com a fusão, então observe que ele vai ter nessa fase o mesmo valor absoluto nos dois sentidos,
tanto negativo como positivo. Então, tanto ele indo como voltando, ele vai ter o mesmo valor absoluto. Então, nos dois sentidos, seja ele indo para a fusão, ou seja ele fazendo a solidificação. Ou seja, ou a transformação do sólido para o líquido, ou transformando do líquido para o sólido, essa parte aqui vai existir uma equivalência, uma igualdade. Então, os valores aí do calor latente vão ser iguais, tanto para a fusão como para a solidificação, tá bom? Então, esse calor latente não vai estar mudando, não vai variar, porque eles são equivalentes. Então, como eu falei a vocês, tanto faz eu vou fazer a fusão, que é sair do sólido para o líquido, ou sair do líquido para o sólido, né? O calor latente aí, nessa mudança de fase, ela vai ter o mesmo valor absoluto. Então, vão ser valores iguais, não vai ter mudança, tá bom? Um exemplo, a água possui calor latente de solidificação igual a menos 80 cal por gramo, que é solidificação. Então, de novo, para vocês lembrarem, solidificação é o processo que ela deixa de ser líquida, né? A água vai deixar de ser líquida e vai ser justamente gelo, vai ser justamente algo sólido. Então, observe que para que isso aconteça, ela deve perder 80 cal para cada grama de água. Ou seja, observe que o valor entre elas são iguais, né? Eu não vou mudar. Observe só que ele vai estar um valor negativo e vai ficar aí um valor positivo, como está mostrando para a gente. Menos L fusão igual a mais L solidificação. Então, só mude aí os sinais deles. Observe que um é negativo e o outro é positivo, mas a ideia é a mesma, tá bom? Então, ó, observe que também serve para a mesma ideia quando trabalha com ebulição e condensação. Lembra lá que ebulição é o processo de sair do sólido para o gasoso, né? E condensação é quando parte sai do sólido e volta para o líquido. Então, nós temos aí que o processo entre eles também é a mesma ideia. Então, o que eu quero mostrar para vocês é, se eu tiver um calor latente, o valor que eu vou retirar, ou que eu vou acrescentar, tem que ser o mesmo, porque eles são equivalentes, ele não vai mudar, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, no calor latente vai existir uma equivalência. Então, vai ser sempre valores iguais, tá bom? Então, seja fusão, solidificação, ebulição, condensação, os valores do calor latente não vão se alterar, porque existirá uma equivalência, tá bom? Certinho? Show de bola? Então, a fórmula do calor latente, a gente já viu, calor latente é obtido por ΔQ igual a M vezes L, onde nosso Q vai ser o calor recebido ou calor cedido, M é nossa massa e L é nosso calor latente, né? Lembra lá que nossa massa pode ser tanto em gramas como em quilos, certinho? Então, aí nossa fórmula pra gente. Mudança de estado físico. Quando é que acontece a vaporização? Ó, a vaporização ocorre a uma temperatura definida para uma dada pressão. Por exemplo, a água se vaporiza a 100 graus Celsius sob uma pressão de 1 atm, né? Nível do mar. Então, observe que para existir uma vaporização, a água se vaporiza a 100 graus Celsius. O que é uma evaporação? Ocorre a qualquer temperatura. A velocidade da evaporação depende da temperatura do líquido, da saturação de vapor em sua superfície e da área da superfície do líquido. Então, observe que a evaporação ela vai ocorrer em qualquer temperatura. Você pode observar que se eu pegar, o que vai definir a evaporação vai ser a velocidade que vai acontecer. Vai depender de quem essa velocidade? Da temperatura do líquido e da saturação do vapor em sua superfície. Um exemplo da evaporação é justamente uma panela de pressão. A gente pode pegar uma panela de pressão aí, né? Colocar a água lá, deixar ela lá fazendo a temperatura do líquido vai estar muito forte, até de maneira que ele vai existir aquele vapor. E se você não tiver cuidado, ela pode vir e estourar, tá bom? Então, tem que ter cuidado com a parte da evaporação, porque existe a velocidade com que isso acontece. Às vezes nós estamos pensando que vai demorar, às vezes pode ser rápido, que vai depender justamente da evaporação, vai ser a velocidade, né, que a temperatura do líquido está saturando e justamente a área da superfície do líquido, tá bom? Então, isso aí é a parte de evaporação. Então, tem outro exemplo de evaporação, filtro de barro, devido à porosidade do barro, a água passa pelo material e ao evaporar na superfície externa do filtro, leva muito energia na forma de calor e isso esfria a água no interior do filtro. Então, observe aí porque é que nossas águas de filtro são sempre geladinhas, né? Quem aí tem um filtro em casa, os mais antigos aí, seus avós provavelmente devem ter, né? Não sei se vocês têm em casa, mas pode ter certeza que os avós já usaram esse filtro aí. Então, esse filtro de barro, ele consegue pegar
como está mostrando aqui para gente, a porosidade do barro, o barro vai fazer com que a água que passa pelo material vai evaporar na superfície externa do filtro, vai levar muita energia na forma de calor, né? E isso vai esfriar. Então, por isso que a água no interior do filtro, quando ela sai meio geladinha, por conta justamente dessa evaporização que vai estar saindo, tá bom? Na superfície externa. Então, esse é um exemplo também de evaporação. Outro exemplo aqui de evaporação é uma roupa no varal. Quando colocamos a roupa no varal, aberta e não dobrada, para aumentar a área da superfície, assim vai aumentar a rapidez da secagem. É por isso que quando nossos pais, aí, alguém da nossa casa, vai estender a nossa roupa, ela estende a roupa com a roupa aberta. Porque se a roupa estiver dobrada, né, a área ocupada vai ser menor. Então, observe que quando você possui um aumento na área, você deixa ela aberta, a superfície vai estar justamente aberta, não vai estar dobrada no caso, né? Então, vai aumentar a área e aumentando a área, sim, vai aumentar também a rapidez na secagem. Então, para acontecer a evaporação precisa da área, né? Precisa saber da área, precisa saber da velocidade para poder fazer com que aconteça essa evaporação. E a temperatura, lógico, né? Então, evaporação é isso. Quando eu pego algo e esse algo ele vai ter um aumento de área, quanto maior a área, melhor para a gente, né? E então, quando aumenta a área, vai aumentar a rapidez, né? Nessa parte aí que vai estar entrando esse calor e vai estar secando a roupa mais rápido, tá bom? Então, isso é evaporação. Vai sair a água, vai evaporar. Beleza? Tem a parte de sublimação. A sublimação é evaporação do sólido sob algumas condições de temperatura e pressão. O sólido se evapora passando diretamente do estado sólido para o gasoso. Isso aqui, então, quando acontece a sublimação, a gente está saindo justamente do estado sólido e vai diretamente para o gasoso. Não passa pelo líquido, tá bom? Ele já vai mesmo para a parte gasosa. Isso aí acontece quando a gente utiliza em alta temperatura. Então, tem um modelo de mudança de base aqui para a gente. O sólido, observa aí, sólido, algo líquido já está mais aí separados. Existe a parte do gás também. Então, a parte do gás aí é quando a gente tem as moléculas já mais separadas entre si, tá bom? Então, aí tem mostrando para a gente a definição. A energia é utilizada para a mudança de energia potencial de interação entre as moléculas e não entre sua energia cinética, tá bom? Aqui tem a curva do aquecimento e desfriamento, mostrando quando é que acontece a fusão, a vaporização, a liquefação e a solidificação, tá bom? Então, liquefação, quase errei a palavra, é assim mesmo, palavra difícil. Então, está aqui mostrando para a gente a curva de aquecimento e esfriamento, né? Vai ter aí toda uma medida certinho. Tem um cálculo da quantidade de calor. Observe que existe aí o cálculo que nós vamos ver. Quando ele trabalha aí no Q1, que é justamente essa parte aqui que ele está em trânsito. Nós vamos utilizar o calor sensível, então é o quimacete. Quando eu utilizo aí a parte da fusão, já é o calor latente. Quando eu trabalho de novo com outro processo que está em trânsito, eu vou para o calor sensível. Quando chega na vaporização, calor latente. Então, observe